movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Olá, querida, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, esteja sobre a tua casa. Muito bom poder estar com você mais uma vez, poder compartilhar um pouco da palavra com você mais uma vez. É um grande privilégio. Eu quero te acolher, quero nessa noite compartilhar um pouco sobre algo que Deus tem trazido ao meu coração,
algo que Deus tem me feito pensar nesses dias, né? A Bíblia, ela em alguns momentos, ela vai relatar algumas relações de amizade, algumas relações que as pessoas são próximas umas das outras, necessariamente não são parentes, necessariamente não são irmãos nem irmãs, são amigos, né? Pessoas que são unidas por algum motivo, caminham juntas por algum motivo, e elas têm entre elas ali uma relação. Essa relação ela pode ser algo muito produtivo, muito vitorioso, algo bom para a vida dessas pessoas, ou esses relacionamentos, essas pessoas próximas podem ser nocivas e levar essas pessoas a uma derrota muito grande. A Bíblia vai dizer, né, no livro de Provérbios, que existem amigos mais chegados do que irmãos. Existem pessoas que não são da família e em algum momento, em alguma circunstância da nossa vida, eles são mais próximos, mais chegados do que aqueles que são do nosso sangue. A Bíblia, em alguns momentos, ela vai falar sobre essas relações de amizade. Eu quero, nessa noite, destacar com você duas relações. Dois exemplos. E dentro desses exemplos, eu quero trazer uma reflexão para mim e para você. Na sexta-feira, nós temos feito aí um bate-papo, uma estrutura um pouco diferente. Hoje, eu quero compartilhar com você em forma de bate-papo um pouco daquilo que Deus tem trazido ao meu entendimento, algo que eu tenho já há alguns anos buscado viver na minha vida. As pessoas que nós caminhamos dizem muito a respeito de quem nós somos. O próprio Jesus vai dizer isso. Me digas com quem andas que eu direi quem você é. Por muitas vezes, as práticas das pessoas que nós temos como amigos, ou as pessoas que trazemos para dentro da nossa vida, da nossa história, vão acabar por definir quem nós somos. Talvez as nossas práticas e crenças, o que a gente faça, não condiz com aquilo que essas pessoas fazem, mas pelo fato delas viverem em trevas ou terem um comportamento um tanto quanto duvidoso, isso vai acabar lançando dúvida sobre o nosso comportamento, Se nós aqui estamos falando da palavra, da Bíblia, e a Bíblia é muito enfática em dizer que as trevas não podem se misturar com a luz. Se você é luz e chega num lugar onde é trevas, as trevas devem deixar de ser trevas, porque a luz chegou. Se você não for luz, automaticamente você se tornará treva. Não tem como a luz e a treva caminharem lado a lado. Então eu estou lançando essas inquietações, essas questões, porque fazem parte do meu pensamento, do meu raciocínio, daquilo que eu tenho pensado já há alguns dias, há algum tempo, Como eu disse, é algo que eu tento viver na minha vida, eu tento viver na minha caminhada, O fato de quem anda comigo, quem eu posso chamar de amigo, quem é o meu próximo, quem é o meu confidente, com quem eu desabafo, com quem eu ouço, de quem eu ouço, Quais são as vozes que estão caminhando ao meu lado. Então, para a gente dar seguimento nisso, trazer mais um direcionamento, eu quero, como eu disse, eu quero comparar duas situações. A primeira dessas situações, eu quero falar de um texto em 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Vai dizer assim: depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da meio-irmã Tamar, pois ela era virgem. Parecia-lhe impossível aproximar-se dela.
Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todos esses dias está abatido? Por que quer me contar o que se passa? Amnon disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab, vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer? Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Aminon disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Só até aqui. 2 Samuel 13, eu te recomendo que você leia todo o capítulo, né? 2 Samuel 13. Conta a história de Aminon, que se apaixonou pela sua irmã Tamar. E o texto vai dizer que ele tinha um amigo muito chegado, um amigo astuto, chamado Jonadab. E Aminon vai aconselhar-se com Jonadab, né? Jonadab está ali interessado em saber o que está acontecendo, o que está passando na angústia de Aminon, qual que é o problema que aflige o seu amigo. E ele compartilha, olha, eu estou apaixonado pela minha meio-irmã. E Jonadab tem uma ideia brilhante, né? Jonadab tem uma ideia fantástica. Fala assim, olha, deita, finge que você está doente e pede para ela vir te servir um bolo. Na hora que ela vier, você agarra ela e se deita com ela. E esse conselho pareceu muito bom a Aminon. E assim ele fez. E isso trouxe desonra sobre a vida de sua irmã, trouxe um grande problema na família de Davi, porque os outros irmãos ficaram sabendo e, no caso, né, Absalão ficou sabendo e se revoltou e matou Aminon. E gerou um grande problema dentro da família de Davi. Como eu disse, as pessoas que andam conosco e que nós permitimos ter alguma influência sobre a nossa vida podem nos elevar ou como podem nos derrubar. E nesse caso, Jonadab lançou não que o coração de Aminon já não fosse ruim, tá? Eu quero deixar isso claro. As pessoas não influenciam. As pessoas não trazem maldade para dentro do nosso coração, né? A maldade já existe. O caso de Aminon é muito claro isso. Já existe uma maldade, uma predisposição. Ele se apaixonou pela irmã dele, pela meia-irmã. Ele queria se deitar com a sua própria irmã. Jonadab não falou assim, olha como ela é bonita, você podia... Não, o texto não relata isso. Jonadab só dá um conselho ruim diante de um coração que já é ruim. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem nos levar a um caminho de bênção com seus conselhos ou fortalecer ainda mais a maldade que há no nosso coração. Então, Jonadab, muito astuto, ele olha e fala, cara, vai lá para tua casa, para um lugar escondido
que lá no lugar escondido você vai poder agarrar Tamar, você vai poder agarrar sua meia-irmã e colocar para fora toda essa maldade que tem dentro do teu coração. Então ele ajuda numa estratégia para que a maldade de Aminon fale ainda mais alto. Então aquelas pessoas que nós ouvimos, aquelas pessoas que exercem algum tipo de influência, né, de amizade sobre a nossa vida, elas podem sim nos ajudar a pôr para fora, a externar a nossa maldade com os seus comentários, com as suas ideias. E o segundo texto que eu quero trazer para a nossa reflexão é o texto da morte de Lázaro. Lázaro morre, eles mandam avisar Jesus, está em João capítulo 11, como é um texto um pouco longo e nós conhecemos, depois eu quero te recomendar que você leia todo o capítulo 11 do Evangelho de João, que vai contar a história de Lázaro, né? Um grande amigo de Jesus que morre. João capítulo 11 tem essa história que eu vou pontuar com você de uma forma mais direta, mais objetiva, e depois você leia o capítulo 11 do Evangelho de João. Então Lázaro está enfermo à beira da morte e mandam avisar Jesus. Não, Jesus, olha, o seu amigo Lázaro não está bem, está à beira da morte. E Jesus, recebendo essa notícia, ele ainda demora 2 dias para ir até a casa de Lázaro, para ir ao encontro de Lázaro. Então Jesus ali realiza alguns sinais, algumas pregações, e 2 dias depois Jesus se dirige à casa de Lázaro. E quando ele chega lá, o cenário não é dos melhores, porque Lázaro já estava morto. Ele já estava no sepulcro há 4 dias. E Jesus chega na casa ali de Lázaro e encontra Marta e Maria, as irmãs, de Lázaro. E elas estão muito tristes, muito desesperadas e falam: olha, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido, ele não tinha padecido. E Jesus começa a dizer: não, Marta, o seu irmão vai ressuscitar, o seu irmão vai viver. Isso não veio para tristeza de vocês. Isso aconteceu com Lázaro, não foi como punição, não foi como nada de ruim. O que vocês pedirem para mim, Deus vai atender. O que vocês pedirem em meu nome, Deus vai atender. Então Jesus conversa ali com aquela família, conversa com Marta, conversa com Maria, as faz entender que ele chegou trazendo paz, que ele chegou para ressuscitar Lázaro, para trazer esperança sobre a vida deles. Jesus chora diante ali do sepulcro de Lázaro, chora pela vida de Lázaro e gera um milagre através de uma palavra, através da crença nele no nome de Deus. Que aí está algo um parêntese que eu quero abrir. Todas as curas e todos os milagres que Jesus pôde fazer foi porque ele era íntimo de Deus. Ele era ligado a Deus. Todo o ministério dele aqui na terra foi guiado por Deus. Todo milagre, toda pregação, todo ato de Jesus foi para sinalizar o reino de Deus. E o reino de Deus é sim marcado por milagres, por sinais, por prodígios. E Jesus pôde fazer todos esses milagres, sinais e prodígios porque ele estava ligado a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu trouxe um exemplo de alguém que reforçou a maldade de alguém
dando uma boa ideia para que essa pessoa conseguisse ser má, conseguisse externar a maldade que ela tinha e ela conseguisse fazer o mal. No texto da morte de Lázaro, o amigo Jesus, o amigo que pertence ao reino de Deus, ele vai, chora junto, traz uma palavra de esperança e sinaliza o reino de Deus. Ele se compadece da dor daquelas mulheres, ele lembra daquelas mulheres que há uma promessa de milagre, de cura sobre aquela situação, e através da sua intimidade com Deus, ele traz ressurreição sobre aquele lugar. O que eu quero dizer é que nesse mundo existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Existem pessoas que são ligadas a Deus e existem pessoas que não são ligadas a Deus. Parece injusto querer trabalhar um paralelo entre Jonadab e Jesus. Jesus era filho de Deus, Jesus veio na terra para apresentar o reino. Mas eu deveria buscar para a minha vida aquelas pessoas que parecem com Jesus. Eu deveria buscar Jesus como meu melhor amigo. É nessa linha que eu estou falando com você. Queridos, eu deveria buscar para a minha vida pessoas que são melhores do que eu. Pessoas que podem acrescentar na minha vida. Jamais pessoas que vão me tirar alguma coisa. Pessoas que vão me diminuir. Pessoas que vão tapar os meus olhos para que eu não consiga enxergar aquilo que Deus tem para mim. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus, o único que conhecia o reino dos céus, o único que conhecia o reino de Deus. Hoje o reino nos foi revelado, o reino nos foi apresentado através de Jesus, através da ação do Espírito Santo. Então eu e você devemos estar perto de pessoas que são cheias de Jesus, que são cheias do Espírito Santo. Pessoas que quando você olha e fala, nossa, eu quero meter o pé na jaca, essa pessoa vai olhar para você e vai falar, não faça isso. Não faça isso, porque Deus tem muito mais para você. Um preço foi pago na cruz pela sua vida. Deus nos fez não para andar na sarjeta, não para andar angustiado, jogado, de bar em bar, de rua em rua, na sarjeta, vivendo as tristezas e os males desse mundo. Deus nos fez para ter Ele como amigo, como companheiro. Nós precisamos ter ao nosso lado alguém que olhe para nós e nos lembre daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Pessoas que tenham a ousadia e a coragem de impor a mão sobre a nossa cabeça e dizer, em nome de Jesus, volte a alegria, volte a paz. Só que essas pessoas que vivem pelo reino e são cheias de Jesus, muitas vezes vão ir contra o desejo do nosso coração. Vão ir contra o mal que há dentro de nós. A Bíblia tem uma passagem muito interessante que ela vai dizer que nós somos como ferros que vão batendo uns nos outros e assim nós vamos nos amolando. Querido, não procure ter amigos que não te confrontam. Fuja das amizades que só dizem aquilo que você quer ouvir. Fuja das amizades que só massageiam e enchem e inflam o teu ego. Jonadab falou exatamente o que Aminon queria ouvir. Deu um plano para que a maldade dele extravasasse e ele conseguisse aquilo que ele queria. Eu imagino que Aminon deve ter falado, nossa, que amigo bom é Jonadab. Mas pagou com a vida, morreu. E Jonadab ficou vivo.
Jonadab falou para ele o que ele queria ouvir, deu uma estratégia que era muito boa para ele. Aminon morreu e Jonadab ficou vivo. E é o que acontece com muitas pessoas. É o que acontece na vida de muita gente. Se associam, se unem com pessoas que ajudam ela a extravasar sua maldade, ajudam ela a fazer o mal. Essas pessoas sofrem, padecem. E os amigos continuam lindos e plenos, vivendo a sua vida. E aquela pessoa que já estava angustiada se encontra ainda muito mais triste, porque quebrou a cara e se decepcionou com um mau conselho. O que eu quero te dizer nessa noite, o que eu quero te alertar nessa noite, é que existem situações na nossa vida que, se nós não tivermos cercados de pessoas que são cheias de Deus, pessoas que vivem na luz do Espírito Santo, pessoas que estão dispostas a sinalizar o reino, nós vamos perecer e a nossa vida vai ser um eterno choro, eternas lágrimas, eterno pesar. Quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria, elas estavam chorando a morte de Lázaro. Elas estavam desesperadas porque o irmão que elas tanto amavam havia morrido, havia as deixado, e elas não puderam fazer nada. E quando o amigo Jesus chega sinalizando o reino de Deus, ele lembra que pode haver ressurreição para ele, que pode haver um milagre ali naquele lugar. O amigo Jesus, cheio do reino de Deus e na ação do Espírito Santo, ele chora junto com elas, ele consola, e ele, através da sua fé em Deus, ele coopera para que haja um milagre ali naquele lugar. A palavra dele é uma palavra de milagre. Queridos, talvez você conheça alguém assim na sua vida. Talvez tenha alguém assim na sua história. Lá na minha casa, quando eu era criança, nós passamos por alguns momentos difíceis. Alguns momentos um pouco conturbados. Enquanto os meus pais voltavam para a igreja, se acertavam na igreja, eu tinha 6, 7 anos mais ou menos. E eu me lembro um pouco disso, que tinha dias, eu criança ainda, eu não sentia paz dentro de casa. Eu ficava incomodado dentro da minha casa. E tinha um grupo de oração lá na igreja, alguns homens e algumas mulheres, que visitavam a casa das pessoas. Algumas pessoas que já até faleceram, já até nos deixaram. E eu lembro muito de um domingo à tarde, era meu aniversário. E esse grupo, meu aniversário de 7 anos, e esse grupo foi fazer uma visita lá na minha casa. Eles foram visitar alguém no bairro e foram na minha casa. E chegaram ali cerca de... não tinha 10 pessoas, tinha 6, 7 pessoas. Eles oraram, simplesmente estiveram lá, oraram, abençoaram a minha família, abençoaram a minha casa. E eu me lembro do sentimento que eu tive naquele dia. É como se algo muito pesado, algo muito ruim saísse da minha casa. E houve uma paz no meu coração. Eu me lembro desse sentimento até hoje. Eu estava sentado no chão da sala, brincando, e aquelas pessoas orando ali com os meus pais. E depois daquele dia, algo mudou na minha casa. Algo mudou no meu lar. E é isso que, quando eu pensava em amizades, eu me lembrava disso. Tem pessoas que vão chegar perto da gente e vão apresentar o reino de Deus. São pessoas que vão chegar perto de nós e vão manifestar o reino de Deus na nossa vida. Meu casamento não está legal. Se a gente viver pelo conselho de Jonadab, larga e arruma outro, porque tanto faz. O que vale é o desejo do teu coração.
Mas se nós conhecemos pessoas que são do reino de Deus e refletem o reino de Deus, seu casamento não está legal, vamos pagar um preço em oração? Vamos ver o que você está fazendo de errado? Vamos ver onde está o erro? Porque num relacionamento de duas pessoas, nunca existe o erro em uma pessoa só. Só podem andar duas pessoas juntas se as duas quiserem. Se uma não quiser, não tem como. Se essa pessoa que é tua amiga ou teu amigo e é um sinal do reino de Deus na tua vida, ele vai olhar para você e vai falar, olha só, vamos ver o que está errado aí na tua conduta e na conduta do teu parceiro ou da tua parceira. E vamos pagar um preço em oração. Deus pode mudar esse quadro. Vamos lutar até a morte, eu estou junto com você. Vamos lutar. Querido, querida, procure pessoas que têm a visão ampla, a visão do reino de Deus, a visão sobrenatural para você andar junto. Não se limite a pessoas carnais, a pessoas que não têm visão nenhuma daquilo que Deus pode fazer. São levadas pelo momento, são levadas por aquilo que tanto faz como tanto fez. E essas pessoas acabam trazendo ainda mais lágrimas, ainda mais pesar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Que nesse bate-papo pastoral de hoje, você venha guardar isso no seu coração. Procure amizades cheias do reino de Deus e cheias da ação do Espírito Santo. Procure pessoas que tenham um relacionamento e um entendimento da parte de Deus para você andar junto. Porque na hora que você precisar de um bom conselho, se os teus amigos forem limitados e carnais, você só vai ter conselhos limitados e carnais. E pode ser que vai gerar morte sobre a tua vida. Cuidado com aqueles que você chama de amigos. Cuidado com aqueles que você compartilha o teu coração. Cuidado com aqueles que você chama para dentro da tua casa. Preste atenção nisso. Nós estamos vivendo um tempo de muita solidão, de um certo distanciamento social. Use esse momento para rever aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. Talvez esse tempo Deus está usando para te livrar de alguns amigos e amigas que estavam te levando para um caminho mau, que estavam afetando a tua vida. E Deus está te permitindo ficar longe deles. Analise a tua vida com eles e longe deles nesse tempo de pandemia. E busque em Deus uma direção. Busque em Deus um conselho. Fala, Senhor, coloca no meu caminho pessoas cheias do Senhor. Coloca no meu caminho pessoas que vivem pelo Espírito. Pessoas que têm a visão no reino. Pessoas que têm conselhos da tua parte para mim. Guarda o meu coração, Senhor. Blinda o meu coração dos conselhos maus, dos homens maus. Me protege. Ore ao Senhor. Peça a Ele. Analise essa palavra. Não descarte essa palavra. Não jogue ela fora. Ouça, preste atenção. Leia. Leia o texto de 2 Samuel 13. Leia o Evangelho de João no capítulo 11. E vê a diferença das amizades que estão relatadas nesses dois textos. Amizades que elevam a vida das pessoas e amizades que, através do seu mau conselho, destroem a vida de uma pessoa. E peça ao Espírito Santo que te direcione, que te inspire, que fale ao teu coração e que traga visão a você. Para que você não tenha amigos que te destroem e para que você não seja um amigo que destrói. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por essa palavra. Para que o Senhor venha gerar essa palavra dentro de nós através do teu Espírito. Para que o Senhor venha nos moldar, nos dirigir através da tua palavra. Pai, se há alguma amizade em nossa vida que não te agrada, se há alguma pessoa na nossa caminhada que nós estamos dando ouvidos, que não é do teu querer, que não é do teu agrado, que estão nos levando à destruição, abre os nossos olhos, ó Pai, nos faz enxergar, ó Pai, o mal que essas pessoas estão fazendo para nós.
Pai, se nós somos esses amigos que só dão maus conselhos, que só destroem a vida das pessoas, trabalha o nosso caráter, muda o nosso jeito de ser, coloca da tua essência dentro de nós, ó Pai. Pai, eu quero te pedir, eu quero profetizar sobre cada pessoa que me ouve, que o Senhor venha trazer amigos mais chegados que irmãos, que o Senhor venha trazer homens e mulheres que têm compromisso com o Senhor, para ajudar e caminhar ao lado de cada homem e cada mulher que me ouve. Pessoas sérias, comprometidas com o Senhor, que vão os ajudar, que vão ser boca de Deus nos momentos de dificuldade e de angústia dessas pessoas. Pai, eu abençoo cada vida que me ouve nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda sua mão assim, receba a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça que nos trouxe Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, te dirigindo, te convencendo e te fazendo florescer até a volta de Cristo. E você diz amém. Deus te abençoe. Um beijo grande no seu coração. Até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Fique na paz.